Queria convidar, então, para subir ao palco, o Gilson Lira, que é o presidente substituto da Embratur, o Stefan Perrar, que é diretor-geral da Emirates no Brasil, o Edmar Bull, que é presidente da BAV Nacional, o Paulo Saba, que é do Banco da Ecoval, o Marco Ferraz, presidente da Clia Bremar, e da GO Associados, gostaria de chamar a Luciana Nazar. Para mediar o nosso painel aqui, o nosso debate, eu gostaria de chamar a Magda Nassar, que é presidente da Brastoa. Estão todos aqui? Gostaria de pedir aplausos para eles, gente. Muito obrigada, fiquem à vontade. Gostaria já de chamar, para começar a nossa apresentação, a Luciana Nazar, que é da GO Associados, é sócia responsável pela parte de análise econômico-financeira e infraestrutura. Como vocês sabem, todos os anos a Brastoa lança o seu anuário com seus dados, seus números, e nós sempre chamamos alguém de fora, alguém com uma visão econômica, para fazer a análise e a contextualização desses dados. A GO é nossa parceira nesse projeto, e a Luciana foi responsável por fazer esse estudo junto com o grupo, e ela vai apresentar um pouquinho para a gente dessa visão macroeconômica do nosso setor. Muito obrigada e um bom evento. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui no evento. Vou falar um pouco do panorama brasileiro na economia e panorama macroeconômico internacional. Todos nós já sabemos, né, que a gente está no momento de retração econômica e política no país, né, e a gente não espera que isso se resolva tão rápido. Porém, como tema, né, do nosso painel, a ideia é a gente fazer uma limonada nesse momento, né? Como que a gente pode criar nesse cenário oportunidades no setor de turismo? A gente tem um cenário de menor renda, né, devido ao aumento do desemprego, a questão da inflação que subiu e a taxa de câmbio que aumentou. Dentro desse cenário, como que a gente pode ter oportunidades no setor? Com relação ao câmbio, a gente nota que aumentaram os turistas estrangeiros aqui no país. E facilita a entrada, né, de estrangeiros aqui para conhecer o turismo brasileiro. Com relação Só um minutinho que eu vou pegar aqui uns dados que são uns números interessantes para vocês. Nós temos outras oportunidades aqui também, por exemplo, são os Jogos Olímpicos, em agosto, que devem também dar uma trégua nessa questão da economia. Os Jogos Olímpicos, eles devem dar um bom saldo para trazer muito turista aqui para o país. Na Copa do Mundo, em 2014, nós recebemos 6 milhões de turistas e foi muito positivo. Então, é muito importante que o evento dos Jogos Olímpicos seja bem conduzido para a gente ter um impacto positivo ainda esse ano. Além disso, a gente teve uma medida provisória assinada pela Dilma no dia 1º de março de 2016, que reduziu de 25% para 6% a alíquota de imposto de renda cobrado sobre remessas de dinheiro ao exterior. E isso vai estimular também as viagens para o exterior, né? Essa redução da alíquota de imposto de renda é uma oportunidade que nós temos aqui também. A GO Associados, ela calculou, caso essa redução não ocorresse no imposto de renda, o setor de turismo ele teria um prejuízo de 6 bilhões de reais em 2016. E essa perda de faturamento traria várias consequências para outros setores da economia. Então, é uma notícia boa, né? Esses 6 bilhões de reais que a gente, com essa medida, a gente está evitando também uma retração de mais de 20 bilhões de reais na produção da economia brasileira.
Esses bilhões de reais também afetariam a geração de mais de 430 mil vagas no mercado de trabalho. Dentre elas, 4 bilhões de reais a título de salários e 1,6 bilhão de reais a título de perda de arrecadação de impostos. Então, é muito positiva, né, essa medida. E a ideia, então, é a gente pensar positivamente, né? Para a introdução, era isso que eu queria dizer. Depois, acho que a gente pode falar um pouco mais. Tá bem. Gente, boa tarde a todos. Nós vamos começar, na verdade, um grande bate-papo. A Luciana deu uma introdução bacana para a gente, alguns números novos. A GO foi responsável por um grande estudo que a Brastoa, a ABAV e a Clia Bremar levaram para Brasília durante as negociações dos impostos, que nós fizemos, dos impostos, né? Porque, na verdade, a gente não trabalhou só este imposto específico, a gente continua um trabalho bastante grande, mas o que a gente veio aqui hoje conversar com vocês, e a gente trouxe esse grupo tão importante de gente que está trabalhando, de gente que está fazendo, porque, na verdade, o que a gente quer aqui é a solução dos nossos problemas. Que a gente tem um problema, a gente já sabe. A gente não precisa mais discutir sobre isso. Quando a gente sentou na Brastoa e pensou nesse painel, a gente pensou, como é que a gente está resolvendo os nossos problemas? Porque esse é o momento da gente pensar nisso. O ano passado foi quando a gente se deu conta que a gente tinha uma crise. Nesse ano, a gente já está sentindo a crise na pele, não é? Então, o que a gente vai fazer é ouvir esses grandes empresários, essas pessoas que estão à frente das suas empresas, das suas associações, e depois a gente vai ter um tempo de conversa mesmo. Vocês vão estar super convidados a fazerem as suas perguntas, a contarem as suas dúvidas, a nos perguntarem, a todos nós aqui. Então, assim, a gente vai começar agora com o Gilson. O Gilson Lira hoje é o presidente da Embratur. Vocês sabem que o governo passa por um momento atribulado. O Gilson é um cara forte que está lá, está sempre do nosso lado, e ele vai contar um pouco, então, de como que a gente está fazendo para criar essa limonada aí. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro dizer que é um motivo de muita honra e alegria, Magda, poder estar aqui com esse seleto grupo, mas tão mais importante que esse seleto grupo, eu me sinto honrado por estar na presença de um público tão distinto, tão especial, um público que, como cada um de nós, tem uma visão empreendedora, sabe que estamos passando por um desafio. Magda lembrou muito bem, estamos passando pelaquela velha máxima, daquela palavra já bem rotulada de crise. O que é crise? Crise, para mim, é um problema. E com problema tem 3 tipos de pessoas, de líderes, né? Aqueles que veem o problema e olham meio que de lado, isso não é comigo, né? Aquela situação da casa do vizinho lá, incendiando, e não, deixa lá, isso não é comigo. Existe aquele que vê o problema e diz, poxa, ufa, tem um problema, e aí? E existe aquele, e eu tenho certeza que vocês fazem parte disso, eu tenho certeza que Magda foi muito feliz com toda a equipe da Brastoa, e eu parabenizo, que esse terceiro grupo de pessoas que sabe que tem um problema, não fica reclamando do problema e diz, vamos buscar uma solução para o problema. Hoje, na função de presidente da Embratur, eu confesso, Magda e amigos que estão aqui, eu estaria muito mais para ouvi-los, né? Porque as instituições, vejo que elas precisam ouvir cada vez mais aquilo que outras instituições e a própria iniciativa privada têm a nos dizer, o sentimento dessas pessoas, desses líderes, desses empreendedores. E, sem dúvida alguma, nós da Embratur, que já temos essa característica, a Embratur, para aqueles que não têm essa informação, nós vamos completar 50 anos esse ano. Então, uma bela instituição, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, a equipe que promove o Brasil para o exterior, que promove o Brasil com muito zelo, com muito esforço, com muita maestria, que tem uma equipe muito dedicada, uma equipe que, eu volto a dizer, ao longo desses últimos 50 anos, vem dando passos, e claro, nós sempre queremos que esses passos sejam
mais largos. Mas o que nós tivemos e estamos vendo nesses últimos anos, principalmente com os grandes eventos no Brasil, não tenham dúvidas que isso foi uma conquista do nosso povo, mas a Embratur teve um papel fundamental, junto com o Ministério do Turismo, em ir lá buscar esses eventos, e nós encerramos esse ano um ciclo de grandes eventos, uma sequência de grandes eventos, e a Embratur está focada também para o After Day, ou seja, o depois. E depois desse ciclo, o trabalho que nós teremos, ele será, sem dúvida alguma, redobrado. De forma muito rápida, que eu confesso a vocês, estarei extremamente atento a ouvi-los e ouvir tudo que os debatedores têm a dizer, mas também a todos vocês, dizer que tivemos um papel fundamental junto com o Ministério do Turismo na questão dos vistos, né, para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Tivemos esse foco, foi uma grande luta, as entidades estiveram também presentes junto conosco e conseguimos essa vitória, o trade conseguiu essa vitória, o Brasil, sem dúvida alguma, libera os vistos, é uma lei que ela é válida de 1 de junho a 18 de setembro e podendo se estender os visitantes até 18 de dezembro. Temos também ações muito fortes agora na Embratur. Nós passamos por um processo de reestruturação. A Embratur antes tinha 4 diretorias, nós reestruturamos a Embratur através do dinamismo do presidente Vinícius e enxugamos a máquina até a pedido do próprio governo. Hoje temos 3 diretorias, extinguimos vários cargos e conseguimos mesmo assim manter um grande ritmo dentro da Embratur. Recentemente fizemos uma grande campanha de verão, algo que a Embratur ainda não havia feito, e essa campanha de verão acabou. Essa campanha de verão foi posta no ar de outubro a dezembro do ano passado, em vários países, e essa campanha acabou por nos ajudar em muito no próprio verão. Quer dizer, a gente acabou se antecipando a esse momento mais difícil, né, que todos nós temos como crise. Estamos tendo um maior investimento, Magda e minhas senhoras e meus senhores, em mídias sociais. A Embratur entende, e todos nós entendemos, que o futuro, sem dúvida alguma, que é um futuro presente, e todos os órgãos, tanto de governos como também na iniciativa privada, eles precisam investir muito mais nessa área. Então, nós tivemos lançamentos de hot sites, estamos criando um novo portal Visit Brasil no modelo do Brand USA, que é um modelo consolidado, porque nos Estados Unidos são vários estados, é muito parecido com o nosso modelo aqui, e cabe à Embratur também, já que ela promove o Brasil, dá mais visibilidade para os estados. Também estamos buscando uma maior aproximação, e tivemos durante todo o ano passado com a imprensa internacional. Foram muitas as viagens, foram muitas as entrevistas nos principais veículos internacionais, sempre promovendo o Brasil e esse ponto importantíssimo que são as Olimpíadas do Rio e das cidades que irão realizar realizar as partidas de futebol. Então, são vários os tópicos, mas eu não quero me alongar nesse início, mas já me alongando, que eu sei que eu me alonguei, quero mais uma vez parabenizar a Abrastor, parabenizar vocês que dedicam parte do seu tempo exatamente para nos ouvir, e tenho certeza que esse time que aqui se encontra são de pessoas muito focadas para o presente e o futuro, e eles têm muito que acrescentar, principalmente nesse momento que nós estamos passando e que todos nós torcemos e desejamos para que esse momento ele passe o mais rápido possível. Muito obrigado, Magda, e todos. Obrigada. Obrigada, Gilson. Sempre precioso te ouvir. Bom, eu queria falar com o Stefan agora. O Stefan Perrar é o Country Manager da Emirates aqui no Brasil. Stefan, a Emirates entrou aqui no Brasil num momento super aquecido, né? O país estava bombando, vamos colocar no popular. E
E vocês transformaram Dubai num destino turístico. Acho que vocês se lembram que antes da Emirates a gente não sabia onde era Dubai, né? E a Emirates trouxe isso com todo um trabalho, eu como marqueteira posso dizer, primoroso de marketing. Mas hoje você encontra um outro país, né? Você está morando e você está vendo um outro destino, um outro país, um outro lugar. O que a Emirates está fazendo hoje? Muito obrigado, Márcia. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Gostaria de acrescentar um pouquinho o que o Gilson falou em relação à solução. Eu acho que hoje o comportamento, a postura nossa, é provavelmente o primeiro passo para ir para frente. Para responder à sua pergunta, Márcia, cheguei no Brasil em junho de 2014. Estão pegando provavelmente o início da crise. Mas eu acho que é bom ressaltar que o Brasil é o terceiro mercado mundial da aviação. Okay? É o terceiro mercado mundial da aviação. Então, na minha perspectiva, na perspectiva da Emirates, okay, não são oportunidades que estão faltando. Existem muitas oportunidades. O que nós vimos desde 2007 na conta da Emirates é um comportamento brasileiro a cada vez mais viajando. Então, hoje, a minha visão do mercado brasileiro é o seguinte: viajar faz parte do DNA do brasileiro. Okay? Isso não vai mudar. Okay? Existe uma dinâmica econômica e política desafiadora, mas existe bastante soluções para nós continuarmos a manter um nível de atividade suficiente. A primeira coisa que a Emirates fez é um reajuste, obviamente, de tarifa, okay? Que de uma certa forma oferece para o público brasileiro um subsídio através da tarifa. Então, hoje, as tarifas da Emirates, eu acho que são imbatíveis, simplesmente. Okay? O conceito de Emirates, o conceito de viajar no internacional ser caro, eu acho que nós estamos trabalhando bastante para quebrar esse conceito. Okay? E a cada vez mais criar mais acessibilidade para o brasileiro, descobrir Dubai, se mencionou Dubai, descobrir a Ásia e outros destinos que a Emirates tem. Hoje, o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho educativo, okay, em relação a valor agregado. O passageiro tem que entender o que ele compra. Okay? Então, isso sendo uma coisa bastante teórica, mas extremamente importante para que o passageiro, para que o cliente de vocês, o cliente nosso, entendesse de uma forma muito mais tangível, okay, os benefícios de viajar. Okay? Então, hoje, a Emirates é associada à Brastor, okay? Nós somos a sozinha companhia aérea do Brasil até esse privilégio, okay? E nós vamos continuar a desempenhar cada vez mais o mercado de lazer. O que a crise criou para nós é uma oportunidade de se reapresentar. Okay? Então, reapresentar em relação a produto, reapresentar em relação a tarifa, okay? E também, eu acho, estabelecer um comprometimento ainda maior da empresa com o Brasil. Algumas ferramentas que nós implementamos para facilitar venda, para facilitar a continuação da viagem, por exemplo, é um parcelamento de 9 vezes sem juros no cartão de crédito. Se alguém me tivesse falado de oferecer por cada passageiro da Emirates a oportunidade de dividir no cartão em 2 vezes sem juros a viagem dele 2 anos atrás, provavelmente estaria rindo. Né? Só que as necessidades levam a gente, ou levam a empresa, a colocar uma solução numa realidade. E hoje, simplesmente, essa opção de 9 vezes no cartão sem juro é uma opção bastante popular. Okay? Em relação a destino, eu acho que é muito importante continuar a criar uma magia, eu me repito, viajar é prazeroso. Viajar é prazeroso. Então, esse trabalho educativo, esse trabalho em relação a apresentar destinos novos, gostaria de falar de Dubai, okay? Que provavelmente ninguém ou poucos conheciam no Brasil 8 anos atrás, que hoje está virando um destino cada vez mais popular. Nós estamos fazendo bastante iniciativa para trazer no Brasil destinos novos. Eu quero falar do Farm Trip que nós fizemos com a Brastor para Tailândia no mês de novembro. Quero me referir a alguns eventos que nós fizemos com o ministro do Turismo do Seychelles, que nós trouxemos no Brasil.
nós trouxemos no Brasil também junto o governo de Mauritius no último ano. Eu acho que a solução vem na parceria, ok? Trabalhar junto, ok? A crise, ela é temporária, ok? A Emirates tem 100% de confiança nesse mercado brasileiro, aonde as oportunidades não estão faltando. Gostaria de aproveitar dessa oportunidade para também promover os novos destinos que a Emirates vai abrir. A partir do mês de agosto, nós vamos abrir Rangoon, na Birmania, e também Vietnã, okay? Hanoi. E isso são destinos muito novos para o Brasil. Então, estou tomando esses dois exemplos, teria muitos outros exemplos que eu poderia ilustrar, e trazer cada vez mais produtos novos, acessíveis na prateleira, para nós trabalhar junto e continuar a vender. Okay? Porque, a realidade, a palavra para mim hoje é vender. Eu acho que o mercado do Brasil tem essa capacidade de estar absorvendo a crise, okay? Pelo menos no ponto de vista da Emirates, no sentido volume e aproveitamento dos nossos voos, mas a palavra-chave para mim é parceria. Okay? Então, estou bastante ansioso depois dessas entrevistas, ouvir as suas questões e descobrir cada vez mais como é que nós podemos trabalhar melhor junto. Estou com o meu time no stand da Emirates. Por favor, vocês estão convidados a dar uma visita, fazer qualquer questionamento, mas existem muitas soluções e nós precisamos tocar essas soluções. Obrigada, Stefan. Já fez um jabá no final, né? Para vocês passarem. Ele não sabe o que é jabá. Então, a gente pode falar para passar no stand da Emirates, né? Ele não sabe o que é, mas quem somos nós para discutir com o Stefan, que fala que viajar é prazeroso, né? Com quem somos nós para discutir com uma companhia aérea de um dos países mais ricos do mundo, que está aqui abrindo novos destinos, né? Bom, Edmar Bull. Conta um pouco para mim, a nossa grande discussão na nossa área, né, agências e operadoras, é o momento da transformação, reinventar. A gente ouve essa palavra todos os dias, reinventar. A gente não quer reinventar nada, né? Eu acho. A gente já chegou num ponto de vamos fazer, né? Chega dessa história de inventar, reinventar. Você acabou de assumir uma ABAV, uma associação brasileira de todos os agentes de viagens do país. Você é um presidente hoje nacional. Então, você nos comanda todos nós, porque os operadores e os agentes são um grupo só. O que você pensa em fazer? Essa sua gestão, que começou tão bem, por sinal, parabéns. O que ela está levando, o que ela está trazendo para nós, agentes de viagens? Bom, boa tarde a todos. Vocês viram agora que mulher não manda em homem, né? Então, ela não está conseguindo mandar em mim. E sim, ao contrário. Não, estou brincando, Magda. Eu queria... Ele não quer nem que eu responda, porque ele sabe que eu tenho uma resposta, gente. Então, é assim, eu acho que é um desafio muito grande quando eu assumi. Eu trabalhei em outra entidade, na Abracorp, estou saindo agora de lá, sou licenciado. Aprendi bastante, trabalhei o que acontecia nos outros países depois de uma Copa do Mundo. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Todo país que passa por uma Copa do Mundo depois acontece alguma coisa. Estou focado muito em 3 pilares dentro da ABAV Nacional. Queria falar para o nosso painelista aqui, o Gilson, parabéns pelos 50 anos da Embratur, e eu tenho um pouco mais de 50. Parabéns aqui para o Stephanie. Você vê, se 1 ano e meio ele aprendeu o que é Brasil, então o restante nós podemos ajudá-lo também a sair. E não esquecendo, viu, Stefan, tem a feira da ABAV de 28 a 30, tá? Que você precisa participar também. Parabéns aí pelas 9 vezes sem juro que você está fazendo. E eu acho o seguinte, que em toda crise existe uma oportunidade. Eu vou trabalhar em 3 pilares dentro da ABAV Nacional, você já deve ter lido aí, 50 ações, nós já estamos entregando 23 ações. O nosso foco é as ABAVs estaduais, para as ABAVs estaduais entregarem o que a gente vai passar para eles, para as agências associadas. Nós vamos estar focados muito em capacitação, treinamento, tecnologia e produtividade principalmente.
Eu estava vendo hoje no painel, na abertura, que o número de voos chegando para o Brasil 2014 para 2015 cresceu em 4%. Então, realmente, isso daí também veio para a crise nossa. Quer dizer, aumentou o número de voos e nós viemos com a crise trabalhando sem conseguir atender esse número de voos que estava vindo. Mas eu acho que nem o Stefan falou aqui, nós temos que achar algumas oportunidades. Então, as Olimpíadas estão aí, que nem foi falado agora há pouco, então trabalhar no receptivo, esse pessoal não vai ficar só no Rio de Janeiro, ele vai viajar o Brasil inteiro, e nós somos, quando a gente vai ver, uma agência não é só focada num segmento, ela é focada em vários segmentos. A gente se surpreende com algumas coisas que existem no mercado. Eu, por exemplo, nunca tinha feito muito pouco receptivo, de repente, em 2014, tive que fazer um receptivo muito grande e aprender. Com a tecnologia, a gente conseguiu ir com as pessoas. A minha empresa, por exemplo, acabou de ganhar o prêmio em primeiro lugar, até fiquei sabendo agora. Por quê? Porque a gente foca muito em treinamento, capacitação e resultado no final. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade. Eu acho que o que aconteceu até agora, pior do que está, não vai ficar, e a gente vai começar a subir. No mercado corporativo, que é da onde eu estou vindo, a crise afetou também, a gente diminuiu em menos 2,3% de faturamento. Menos 2,3% de faturamento é uma vitória. Então, a gente tem que olhar por aí. Nunca olhar para trás, nunca olhar para o lado, sempre olhar para frente. E o que podemos fazer para poder melhorar? Eu sou muito otimista pelo que vocês estão escutando eu falar. Dentro da minha empresa eu passo essa força para todos. Só para vocês entenderem, eu também sou agente de viagem. Às vezes as pessoas acham que eu não sou. Eu também nasci pequeno. Quando eu comecei a minha agência, que eu era um funcionário, depois fui para a agência, eu comecei, eu, né? Era eu e a minha mulher trabalhando ali, daí a gente foi crescendo e trabalhando bastante. Nós somos da época que você tinha que pagar o táxi na entrada, porque na saída era mais caro, essa parte você não passou, né? Porque você saía da cidade, ia até a Faria Lima, você falava, quanto que é? Paga antes, porque quando chegar lá já é mais caro. Então, eu acho que a ICABAV, que está na mão do nosso ex-presidente que está aí também, estamos trabalhando muito em capacitação, treinamento e a parte também de educação à distância. Nós estamos num recorde aí que em 3 meses a gente já está entregando um produto novo para as agências associadas através das ABAVs estaduais. E assim, é um trabalho realmente muito grande. E conte com a ABAV, que nós vamos trabalhar bastante com as ABAVs estaduais. E, para me surpreender ao máximo, que eu fiquei muito surpreso nesse ano aí que a gente está trabalhando com o Marco e com a Magda, né, Magda? Aí a gente consegue conhecer mais as pessoas e mais as outras entidades. Não só essas 2 entidades que estão aqui, mas como as outras que trabalharam muito forte com a gente, conversando, tudo por isso que a gente conseguiu chegar nesse imposto e nesse trabalho aí que foi realmente vitorioso para nós, né, Marco e Magda. Obrigado, Magda. Obrigada, Edmar. Parabéns. Coisa bacana, né? A gente não tem que olhar nem para trás nem para o lado. Gostei muito. Vamos olhar sempre para frente. Uma lição aí do nosso presidente. Bom, aí a gente tem o Paulo Sabá aqui com a gente, que é do Banco da Ecoval. Mas vão falar, poxa, mas banco sempre ganha mais dinheiro do que a gente, né? E aí é sempre mais fácil, porque sempre roda muito mais dinheiro lá. Mas vamos pensar que esse ano vocês tiveram alguns desafios, né? Esse imposto de renda retido na fonte de 25% fez que as remessas caíssem brutalmente, provavelmente. Os bancos, obviamente, sofreram com isso. Nós não mandamos dinheiro para fora, né? E vocês devem ter sentido. E vocês tiveram, acho que, um outro grande problema, que foi o cartão pré-pago, né? Que acabou perdendo também a competitividade que tinha no mercado, porque esse cartão hoje tem uma alíquota em cima dele de 6,38, então acaba ficando similar ao cartão de crédito.
perde o motivo, né, ou a razão de ser. E aí o que o Daicoval, que é um banco de ponta, né, um banco moderno, que está fazendo parcerias, inclusive com a Brastoa, o que você conta para a gente? Como é que vocês estão mudando essa situação toda? Bom, obrigado, Magda. Obrigado a todos pela presença, senhoras e senhores. Também gostaria de agradecer meu colega Eduardo Campos, que está ali sentadinho. Ele fica passando a cola para mim. Obrigado, o Eduardo toca toda a área, é responsável por todo o segmento de câmbio manual. Entende-se câmbio manual por cartão, o travel money, o cartão de viagem, a troca de espécie aqui no Brasil, as remessas para o exterior. Vou entrar um pouquinho nesses dois tópicos. A gente sim enfrentou esses dois desafios nesse segmento específico. Como que a gente ultrapassou esse desafio, né? Bom, eu acho que, como qualquer negócio, a gente está sempre olhando para dentro e reavaliando. Acho que reinvenção é uma palavra talvez muito forte, mas avaliando as oportunidades que surgem daquilo. Então, o que a gente levou, o que a gente percebeu, por exemplo, na questão da tributação em cima dos cartões? A gente percebeu uma migração grande para a volta ao câmbio manual, a volta ao papel moeda. Então, a gente reforçou não só a questão logística, estoque desse câmbio, que é muito importante para que a gente atenda a todas as praças, mas também a gente reforçou o que está por trás, que pouca gente enxerga, que é a prevenção à lavagem de dinheiro, a busca pela excelência para não deixar que qualquer dólar que pingue ou que saia de uma agência do Daicoval vá para um destino que não seja o mais correto. Tá? Sobre a questão das remessas, dos 25%, ainda em discussão, já houveram algumas revisões. Obviamente que, como banco, a gente tem limitações essas regulatórias. A gente está embaixo de Banco Central, de CVM, de Receita Federal, todos olham com lupa, cada vez mais, né? Agora com Lava Jato e todas as crises, a questão da prevenção à lavagem de dinheiro é muito grande. Então, a gente, sim, opera cercado, mas dentro do que se pode fazer no ambiente regulatório para atender melhor a você, cliente, para que você não tenha um problema à frente, a gente vai tentar levar a melhor solução. Seja por associações de classe ligadas às empresas que demandam as remessas, seja por associações de classe ligadas aos próprios bancos, via a BBC, Associação Febraban e associações de bancos internacionais aqui no Brasil. Mas eu vou um pouco além. Eu gostei muito de quando fui convidado. Eu sou responsável pela tesouraria do banco, sou responsável por produtos do banco. A tesouraria é um órgão bastante central no banco, é de onde a gente costuma dizer, a gente compra e vende dinheiro, onde a gente atende os anseios dos nossos clientes com relação a produtos mais estruturados. E aí eu pensei, puxa vida, por que estão chamando um banco aqui, um tesoureiro de banco para falar? Ainda mais eu sou engenheiro, então piorou, né? Um engenheiro que trabalha em banco para falar num fórum de turismo? Aí eu comecei a encontrar alguns pontos de contato. O produto de vocês, assim como o nosso produto, pensando aqui na limonada, é um produto que não tem patente. O que eu faço hoje, eu posso ser super criativo, criar um negócio totalmente novo, amanhã o meu vizinho pode me copiar, o Itaú vem e me copia. O seu produto, assim como o meu, é um produto que, apesar das soluções eletrônicas, internet e tudo mais, a pessoa até consegue comprar uma passagem da Emirates lá no site, mas comprar uma experiência de viagem, uma experiência nova em algum lugar, é aqui, ó, é no olho. Obviamente é mais agradável vender uma viagem para a Nova Zelândia do que vender um crédito estruturado para um cliente meu, né? Eu imagino. Mas é olho no olho. Eu preciso estar lá, eu preciso explicar, eu preciso convencer que aquela é a melhor solução para a demanda dele. O que nos diferencia? Nesse momento, eu como banco, sou extremamente demandado. A minha demanda não cai, ela só sobe. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo vem bater na minha porta e quer dinheiro. É o canto da sereia, lindo. Pô, a demanda absurda. Só que eu vou emprestar para todo mundo que está pedindo dinheiro para mim, sendo bastante para mim? Não vou. Não vou, porque eu posso dar com os burros na água. A diferença aqui, e esse é um ponto bastante importante, é que a demanda de vocês acaba se restringindo, né, de certa forma.
Onde que a gente procura se diferenciar? E eu acho que isso cabe para qualquer setor, mas é muito importante para ambos aqui. Eu vou buscar, na minha base de clientes, aqueles que recorrentemente me buscam, aqueles que estão comigo sempre. E vou tentar oferecer para ele um leque maior de produtos ou produtos que adequem melhor à necessidade dele. Então, ao invés de ter um produtinho de prateleira lá bonitinho, vender um capital de giro, ou vender uma viagenzinha para Disney, não. Eu vou, ó, meu amigo, você quer um capital de giro? Peraí, a gente pode incrementar com um BNDES, no seu caso cabe um mercado de capitais, uma emissão, dinheiro de chinês, dinheiro de japonês, não importa. Vou levar para ele uma coisa nova, uma coisa que ele entenda que eu esteja agregando valor e que para o negócio dele faça sentido. Assim como vocês. Vocês vão levar uma experiência nova, vocês vão levar um produto novo, vão buscar dentro as demandas que vocês podem cavar para trazer, para realmente tornar o negócio perene e ter uma sobrevida, né? Sobreviver a esse mundo novo que o Brasil está vivendo. Temos crise instalada, é complexo, eu vejo estrangeiros vindo para o Brasil, de forma geral, então assim, aumentou o número de viagens estrangeiros para o Brasil? Aumentou só no turismo de lazer? Não percebo só isso, eu tenho visto estrangeiros, investidores vindo para cá, achando o Brasil barato para colocar os seus pés, para fomentar negócios. Agora, eles precisam ser provocados. Então a gente precisa, com perdão da palavra, buscar isso, buscar onde eles estão, quais são essas demandas, gastar a sola de sapato, tirar o bumbum da cadeira. É assim que a gente trabalha no mundo de banco, eu imagino que é assim com vocês também. Tá? Eu gostaria assim, de deixar aberto, eu tenho uma visão de tesouraria aqui, nós temos produtos diversos, temos produtos de derivativos para cobertura de exposição cambial, produtos de crédito, enfim, uma gama infinita de produtos. Estou aberto a perguntas, seja da minha visão em relação à economia, seja da minha visão em relação ao que se adequa melhor a essa ou aquela situação específica de cada um de vocês. Mas mais do que isso, queria deixar essa mensagem. Nesses momentos, é quando a gente acha as oportunidades e quando a gente chacoalha a árvore, todos os macaquinhos que estão fraquinhos lá em cima caem delas e os mais fortes ficam. É aqui que a gente está. A gente precisa ser um macaco forte que está agarrado lá na árvore e que consegue sobreviver buscando a melhor forma de fazer, a melhor forma de se reinventar, apesar de ser um jargão bastante utilizado. Tá bom? Obrigado, gente. Muito bom, obrigada, Paulo. Muito bom mesmo, né? Uma visão de quem não nos conhece, e aí mostra aqui como você tem essa visão geral do que a gente faz mesmo. É isso mesmo, vamos balançar essa árvore, né? Acho que estamos nesse momento. Bom, agora a gente tem Marco Ferraz. Marco Ferraz era o meu presidente, né? Agora ele é nosso, mas antes ele era só meu. Eu era vice-presidente do Marco, a Clia Abremar hoje tem a sorte de ter Marco Ferraz com eles, e eu acho que tem principalmente a sorte, Dandara não fica com essa cara de alegria, porque assim, a equipe da Brastor gosta mais dele do que de mim, acho um absurdo isso, viu? Só a Dandara, né, Fernando? Então, olha lá a cara de alegria de todos, porque estão com o former president aqui. A Clia tem muita sorte de ter o Marco Ferraz nesse momento difícil, né, Marco? Porque os navios têm vindo também num crescente, acho que todos nós, agentes de viagens, a gente vende muito navio, né? A gente vendeu muito, quando os navios entraram no Brasil, foi um boom, uma grande explosão, e hoje vocês estão enfrentando a saída de um grande armador daqui, vocês estão enfrentando problemas políticos, jurídicos, trabalhistas. O que o Marco Ferraz faz não é brincadeira, não, de imposto, né? E com tudo isso, você continua colocando a sua criatividade pessoal e profissional dentro da Clia. Então, conta para a gente um pouco. Boa tarde a todos. Obrigado, Magda. Boa tarde a todos aqui de cima.
Eu acho que eu tenho, se me permite, eu tenho uma apresentação, mas eu vou pôr só um slide para ficar aqui de pano de fundo. Se for de número, não precisa, porque você sabe todos de cor, né? Não, mas eu acho que é bom para eles entenderem, antes de falar de Brasil, Muito falar legal, um pouquinho claro. do internacional. João, acho que ele precisa colocar lá. Eu queria falar um pouquinho do internacional antes, para a gente chegar aqui. A CLIA é a Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos e, a partir de 2 anos atrás, ela vem e faz uma parceria com a Abremar, que é a Associação Brasileira. Então, hoje nós somos do grupo da CLIA, que são 15 empresas no mundo, 15 associações no mundo, e a gente fala uma voz só e a gente tenta crescer o setor em todos os lugares aí que a gente pode visitar. Então, esse slide aí, ele mostra um pouquinho de como do nosso tamanho. A gente tem 471 navios, sendo 170 de rios, viu, Miguel? 171 fluviais e 301 de oceano. Todo ano tem navios novos, são 27 navios sendo construídos esse ano, entram 9 de oceano e 18 de rios, com mais 29 mil leitos, ou seja, nós vamos ter 24 milhões de cruzeiristas novos esse ano, novos, no total, 1 milhão a mais do que o ano passado. Claro, a gente tem crescido mais do que 5% nos últimos 10 anos, ano a ano, e considerando todos os segmentos de turismo juntos, o segmento de cruzeiros está 23% na frente de crescimento do segundo colocado. Esse mapinha, não sei se dá para ver, mas a América do Sul, aqui embaixo, tem só 2,7% dos cruzeiros do mundo. 33%, um pouquinho, 33,7% estão no Caribe, e 1/3 dos navios do mundo estão no Caribe, e outro terço está no Mediterrâneo. E eles estão tirando, quem está tirando o navio do Brasil? A China, Cuba e a Austrália. A gente tem perdido navios para a China, tem perdido navios para Cuba e tem perdido navios para a Austrália ano a ano. Entrando agora no Brasil, a gente tinha em 2010, 2011, 20 navios na nossa costa. A gente chegou a ter 890, 900 mil cruzeiristas na costa brasileira. E a gente terminou essa temporada com 10 navios, ou seja, 50% ou menos em número de navios, com algo em torno de 400 a 450 mil cruzeiristas. A gente tem até agora confirmados para o fim do ano só 5 navios. Muito provavelmente a gente vai ter um sexto. Se a gente comparar com 2010, a gente tem uma queda de 75% em número de navios. Aí, vamos entrar um pouco no nosso trabalho. O que a gente está fazendo para reverter isso aí? São 4 pilares que a gente trabalha: infraestrutura, custos, regulação e impostos. Então, vou falar rapidamente de cada um. Infraestrutura. Por que todos esses pontos acabam com a competitividade do Brasil comparados com outros países? Porque custa muito mais caro aqui a infraestrutura. A gente para num porto como Santos e o navio tem que parar 500 metros longe do terminal e a gente contrata 75 ônibus às nossas custas para levarem os passageiros até o navio e trazerem. A gente tem os custos portuários chegam a ser 20 vezes mais caros no Brasil do que fora do país. A gente tem uma pessoa que vai buscar o navio quando ele chega lá na costa para entrar dentro do porto, que é o prático. Esse prático entra lá fora, ele mostra o caminho para o nosso comandante até ele atracar o navio, e na hora de ir embora ele faz o caminho contrário. Um prático no Brasil custa 6 a 20 vezes mais do que um prático fora do país, mesmo com o câmbio atual. Então a gente está conversando com os práticos, é um trabalho que é muito importante para a segurança, e a gente quer trazer os práticos aí para um número que seja palatável para os cruzeiros. Um exemplo, a gente vai para Maceió, a gente reserva lá o berço de atracação com 1 ano de antecedência. Chega lá, tem 2 navios no lugar. E agora? A gente tem que parar o nosso navio, atracar o nosso navio. A gente tem que contratar 2 práticos, 4 rebocadores para tirarem os 2 navios para a gente poder atracar. E na hora de ir embora, a gente tem que mandar mais 2 práticos para trazer os navios, mais 4 rebocadores para trazerem o navio. Isso custa de surpresa $100 mil. Para um cruzeiro que não estava esperando isso, que ele não colocou no custo uma situação dessa. De infraestrutura, o que mais? A gente tem problemas de destinos, então a gente usa muitos dos mesmos destinos, vocês vendem, vocês sabem. A gente está procurando Florianópolis para resgatar
uma cidade importante no sul do Brasil, para ser mais um dos destinos que a gente visita. Vitória tem um problema da ponte, tem um problema de dragagem da área de manobras, mas a gente está discutindo lá quais são os navios que podem entrar. Resgatar Ilhéus com mais escalas. Maceió vai ter um terminal de cruzeiros novo, vai ter um investimento do PAC com a CEP, que está programando isso para os próximos 2 anos. Natal tem a ponte, a gente também está tentando aí viabilizar uma forma de entrar, passar por baixo da ponte, que tem 52 metros e nenhum dos nossos navios tem menos do que 52 metros de altura, então talvez venham outros navios. Isso é um pouco de infraestrutura e de custos também, que eu falei de praticagem, de custos portuários. A parte de regulação, a gente tem dentro dos navios os tripulantes. Esses tripulantes no Brasil, a gente assinou um TAC com o Ministério Público que 1/4 dos tripulantes são brasileiros. Ótimo, eles entram no navio 30 dias antes de vir para o Brasil e saem 30 dias depois deles irem embora do Brasil. Eles assinam um contrato internacional regido pela Organização Internacional do Trabalho, onde as regras são internacionais em todo o planeta. O que acontece? Quando eles chegam de volta no Brasil, eles movem ação trabalhista. Mesmo assinando fora do Brasil, mesmo sabendo que as condições não são as da CLT, eles movem ações no Brasil. E a gente tem 300 milhões de reais em tramitação de ações trabalhistas aqui no Brasil, com um índice de condenação em torno de 20%. São custos que a gente tem que pagar e que, no fundo, vão para o preço do cruzeirista. O que a gente faz de promoção? Vocês têm acompanhado, as nossas associadas têm congelado o dólar em 2,99 para vender em até 10 vezes, e isso deu um boom de vendas muito grande, ajudou, e o congelamento do dólar continua. Ou seja, tanto viagens dentro do Brasil quanto fora estão com o dólar congelado. Lá em cima do nosso infográfico, do lado direito, a gente tem uma pesquisa mundial que 8 a cada 10 agentes de viagem estão sentindo esse ano um aumento de venda de cruzeiros. Então, a sugestão que a gente dá aqui, mesmo com a redução de navios na costa, mas com o aumento de navios no mundo, e que o nosso trabalho vai surtir efeito, e a gente vai trazer navios de volta para cá, que vocês se especializem. Na CLIA mundial, a gente tem 30 mil agentes de viagens associados à CLIA. Lá fora eles pagam $49 por ano, e eles fazem os cursos de certificação, e conforme eles vão se certificando, eles vão ganhando mais comissão, mais bônus, visita a navios, fan tour, participação dos summits da CLIA no mundo todo. E a gente deve estar trazendo isso para o Brasil, tropicalizados, com os cursos em português nos próximos anos. Então, para a limonada aqui, o que eu sugiro é especialização, sim, em cruzeiros, que é um setor que vai crescer muito fora do Brasil, e a gente vai resgatar aí, num futuro muito próximo, a vinda dos navios para cá. Obrigado. Obrigada, Marco. Show. Muito bom. Vocês veem que todos nós estamos nos movimentando todos os dias, né? Eu vou contar um pouco para vocês agora da Brastoa. O que a Brastoa faz? Em primeiríssimo lugar, a Brastoa é uma associação pequena, de poucos operadores. Nós somos 90 associados. Então, o que esses 90 associados hoje fazem para se reinventar, né? Para essa história toda? A gente faz de tudo. A grande verdade é que tanto a associação como os seus associados hoje sentam, trabalham e fazem de tudo. Hoje pela manhã eu fiz um discurso na abertura desse evento, e eu disse que a nossa obrigação é acordar, levantar e trabalhar todos os dias, estejamos nós em crise ou não. Então, tudo que eles disseram aqui, tudo que a gente faz na Brastoa é isso. É você trabalhar com criatividade, é você trabalhar com vontade, é você trabalhar com garra. A Brastoa hoje está lançando, na verdade a gente lançou no dia 23 no Rio de Janeiro, o Passaporte Brastoa, que eu acho que a maior parte de vocês já conhece. É um programa para premiar vocês, agentes de viagens. Esse programa, você vai, compra um produto de qualquer um dos operadores Brastoa, você vai receber uma pontuação.
dentro do site, que a gente acabou de criar um site novo para vocês, vocês vão encontrar e-learnings, quiz, parceiros, vocês vão aprender, vocês vão vender. No final, no ano passado, nós demos 50 prêmios. Esse ano, a gente não sabe, acho que vamos dar muito mais do que 50. Mas o que a gente tem certeza é que o melhor agente de viagens, no final dessa campanha, que começa agora, dia 1º de abril, e termina no dia 30 de setembro, ele vai ganhar uma volta ao mundo de 30 dias. No ano passado, a agente de viagens, porque mulher é mulher, né, gente? A agente de viagens que ganhou é do Rio de Janeiro. Quem aqui é do Rio? Bastante gente. Então, foi uma compatriota de vocês. Vamos brigar, né, aqui em São Paulo, vamos brigar no interior. O Evandro e o Fernando estão aqui, os presidentes da Viesp e da Virp. Vamos aí trabalhar com os associados de vocês para esse programa, que é um programa que é criativo, é um programa que traz vocês para perto da gente. Não é para ganhar prêmio, é para a gente aprender a vender mesmo, é para a gente conhecer os destinos. A gente terminou a sequência do Passaporte Brastoa com eventos chamados Experiências Brastoa. Vocês ouviram essas pessoas tão importantes aqui dizendo que é fundamental a gente se especializar, é fundamental a gente saber fazer. A gente só vai saber fazer se a gente aprender. Quando eu assumi a Brastoa, em maio do ano passado, eu comecei já com uma grande operadora que fechou, eu briguei com uma outra grande operadora, falei, bom, encerrei a entidade em 1 mês, eu consegui ser a presidente que acabou com a entidade em 1 mês. Porque é importante a gente ter opinião, é importante a gente saber o que a gente está fazendo, é importante a gente acreditar no que a gente faz. Eu acho que essa foi, desde o começo, a grande premissa que eu trouxe comigo quando eu resolvi assumir a Brastoa. Eu vou acreditar no que eu faço. Então, as experiências Brastoa vieram junto com essa premissa. Foram programas de dia inteiro, nós ficamos o dia inteiro com agentes de viagens de Salvador, de Porto Alegre e do Rio de Janeiro. E esse ano a gente vai trazer isso para o interior, junto com esses presidentes lindos que estão aqui sentados, são meus parceiros. A gente está trazendo uma força para o turismo inédita. Esses novos presidentes, outro dia eu estava dizendo para o Edmar, não faz nem 1 ano que eu assumi a Brastoa e, na verdade, eu sou uma das presidentes mais antigas, né? Agora, porque todos nós somos novos. O Marco é novo na CLIA, o Edmar é novo na BAV, os meninos, o Fernando e o Evandro são novos. Então, na verdade, é uma nova força que a gente quer e a gente quer que essa força seja bem-sucedida. Foi isso que... Por isso que a gente conseguiu 19% de redução no imposto, por isso que a gente está fazendo, por isso que a gente tem aqui hoje, dentro do 45º Encontro Comercial Brastoa, todos os presidentes das ABAVs nos prestigiando, é por isso que nós estamos trabalhando juntos. Então, além de tudo isso, o Experiência Brastoa fez com que a gente conhecesse os destinos de uma forma inédita, e vocês têm que experimentar isso junto com a gente. A gente tem uma outra grande ferramenta de venda, que até foi criada no começo, na gestão do Marco, chamada Turismo Week, que vocês conhecem. É uma ação para consumidor, junto com os agentes de viagens. Vocês conhecem, a gente já treinou vocês exaustivamente. Só que esse ano, em especial, eu estou assinando hoje um contrato com o CVB do Rio. A Brastoa vai ser responsável por todo o processo das Paralimpíadas. Nós vamos ser os únicos operadores no Brasil que vão vender ingressos, passagens aéreas, hotelaria, com preços super competitivos. Então, hoje, vai ser difícil nós, aqui, como grupo, vender para os brasileiros as Olimpíadas, não é verdade? Porque aí você fala, bom, de repente está caro, está vindo muita gente de fora, vamos aproveitar o momento das Paralimpíadas, vamos lá, vamos prestigiar esses atletas, vamos conhecer o Rio de Janeiro, vamos vender esses pacotes. Então, esses pacotes vão estar disponíveis. Isso é criatividade. A gente não precisa de dinheiro para fazer isso, mas a gente precisa de muito trabalho. A Brastoa tem 12, 13, 14 programas em andamento nesse momento. Quando eu assumi, já existia também um prêmio de sustentabilidade, o PBS, que é o Projeto Brastoa de Sustentabilidade. Eu disse assim, bom, eu não sou a pessoa mais de árvore que eu conheço, levei uma lavada. O que é isso? Não tem nada a ver com árvore, falaram um monte.
E aí eu descobri que é verdade. O projeto de sustentabilidade é a sustentabilidade para as nossas empresas. É o que a gente faz de sustentável. Como é que a gente mantém uma empresa em época de crise? A gente mantém desse jeito, trazendo as melhores pessoas, abrindo, né, a nossa cabeça, ouvindo o que eles falam e passando isso adiante para as nossas equipes, passando para as pessoas que estão do nosso lado. Isso é sustentabilidade. Então, agora, para eu não me alongar mais, a Luciana vai contar 5 minutinhos só, e a gente já vai levar desses microfones. Fernando, já vamos levar para vocês, para a gente poder ouvir o que vocês precisam saber e que a gente possa ajudar, ok? Bom, diante de tudo que foi dito, eu fico animada aí com todas as iniciativas aí que estão sendo feitas diante da crise. Como a área da Agro Associados é economia, então não posso não dar alguns dados, né? Então eu queria refletir também um pouco na importância do turismo, né, para a economia. Em 2015, o turismo no mundo foi responsável por 10% do PIB mundial. Isso é um dado extremamente relevante. Uma outra informação assim que eu queria passar hoje em dia, nas redes sociais, a gente só vê as pessoas falando mal do país, né? Isso não combina muito com a atratividade que a gente precisa dar para o nosso país. O nosso país, além de ter os recursos naturais maravilhosos, que sempre foram uma questão de atração, né, dos estrangeiros para o nosso país, tem a questão da hospitalidade do povo, que é uma coisa que é muito importante frisar, né, e acho que os agentes têm que mostrar isso, mostrar que é um povo aberto, né, qualquer tipo de cultura, pessoas de outros povos, aqui não tem tanto essa questão do preconceito, é um país realmente muito aberto e que os estrangeiros gostam muito disso. A questão do câmbio estar mais barato também é um ponto de atratividade, né, para os estrangeiros. E eu tenho alguns dados interessantes, né? De 2010 até 2013, os embarques internacionais no país cresceram 18%, né? Acho que é um dado importante. De 2008 até 2013, o número de agências de turismo cresceu 50%. É um aumento relevante. Desse número, 90% foi no Nordeste. A gente tem um crescimento forte de agências no Nordeste. E a gente pode comparar esse número, que ele é muito maior que o crescimento de renda no país. Para a gente ter uma noção da importância do turismo brasileiro, né? O Brasil ele é líder também na representatividade do turismo na América Latina. Ele representa 38% do mercado total de reservas de viagens da América Latina e 45% do mercado online. Então, acho que a ideia era passar um pouco dados numéricos para vocês terem uma noção e também falar que, talvez, não sei se tem gente de infraestrutura aqui, mas a gente precisa muito investir. Os desafios para o turismo e para o país é a questão da infraestrutura. É muito importante investir em segurança, né? Todo turista valoriza isso. Investir em saneamento. O saneamento ele é muito importante para a atratividade no turismo e ele é responsável também pela saúde, né? Grande parte dessa questão do Zika que está se falando aí, que foi até uma ameaça em relação à questão das Olimpíadas, a origem é o saneamento. E se o Brasil investir em saneamento, ele vai melhorar todas as áreas, inclusive turismo. Então, esses são um dos pontos de desafio, né? A questão da infraestrutura, os portos, as rodovias, melhorar toda a atratividade do país. E as coisas boas são essas que eu já falei, né? Dos recursos naturais e a gente parar de falar mal do país e começar a atrair uma coisa que a gente sempre fez, que é a hospitalidade, os recursos naturais e mostrar o potencial que o país tem. É isso. Obrigada, Luciana. O Gilson quer falar um pouquinho sobre
Sobre o que a Luciana falou antes da gente começar as perguntas. Ouvindo esses dados de Luciana, é importante, né? Porque normalmente nós que somos ligados ou estamos à frente de algo, de algum órgão, normalmente nós temos acesso a esses números, mas a grande maioria da população, ela não tem acesso a esse número. E o que Luciana dizia, mesmo em momentos de grande desafio como esse que nós estamos enfrentando, nós brasileiros temos, além de grandes virtudes, nós temos uma virtude de se superar em meio às crises, se superar em meio aos grandes desafios. E por quê? Porque nós viemos sempre de uma cultura muito sofrida, né? Nós lutamos sempre muito para tentar acertar, para tentar deixar o nosso legado. Se não a mais bonita e a mais bela Olimpíada, uma das mais. Porque se fazer uma Olimpíada num lugar como o Rio de Janeiro, com os atrativos do Rio de Janeiro, com a beleza do Rio de Janeiro por si só, você imaginar mais de 200 países com atletas, você imaginar a quantidade de pessoas que vão estar ali, Luciana, assistindo, a quantidade de turistas internacionais, aquelas imagens sendo transmitidas, é algo que nenhuma ação da iniciativa privada ou de governo pagaria essa mídia. Nós não teríamos dinheiro para pagar essa mídia. Ponto 2. Eu não tenho dúvidas, ainda quanto ponto 1, de que teremos a mais bela, porque sem dúvida alguma será no Rio e terá a garra do nosso povo. Um dado da Copa, Luciana, é que as pessoas que vieram ao Brasil, a média, o Ministério do Turismo traz esses dados, 95% eles ficaram encantados. Agora, detalhe, 65%, Marcos, dos entrevistados, eles vieram ao país pela primeira vez. Você imagina o poder que tem um grande evento. E imagine você, minhas senhoras e meus senhores, o poder das Olimpíadas também. Então, quando Luciana dá eu digo um toque interessante de que nós, por termos uma cultura sofrida, a gente às vezes entra no mesmo discurso e repete muito ele, né? Mas quando, e nós que estamos mais aqui na ponta de lança, ouvimos as opiniões daqueles que vêm aqui ao Brasil, ou daqueles que mesmo não vivendo no Brasil, só vêm uma vez, eles ficam encantados com tudo isso. Temos problemas, temos mazelas, claro, como qualquer região, mas o brasileiro faz a diferença sempre. Isso é o que eu aprendi ouvindo exatamente minha mãe sempre falar, de que brasileiro, por mais difícil que a situação esteja, ele sempre vai dar um jeito de se superar, de vencer aquela dificuldade. Por quê? Porque nós temos algo mágico que é o poder da resiliência. Nós temos um poder de renascer, de ser resiliente, que é algo que, sem dúvida alguma, nenhum outro país tem. Eu só queria fazer esse registro, que eu acho muito importante, pegando esses dados que a Luciana passava. Me desculpa ter me alongado. Obrigada, Gilson. Como eu disse antes, suas palavras são sempre muito preciosas. Obrigada a você. Vamos lá, gente. Perguntas. O Fernando está com o microfone. Vocês podem perguntar, obviamente, para qualquer um de nós. Não? Vocês não têm dúvidas? Não querem perguntar? Nem Evandro? Ali? Fernando. Boa tarde. Minha pergunta vai para o Paulo, do Banco da Ecoval. Considerando aí toda essa turbulência e focando na questão cambial, né, e viagens internacionais, o que poderia ser sugerido, por exemplo, para um cliente que tem, por exemplo, uma perspectiva de uma viagem internacional ou até mesmo uma viagem nacional em termos de investimento, para que haja uma proteção em relação à elevação e essa volatilidade do dólar? Hoje, obviamente, depende muito deste cliente, quem é essa pessoa, né, o nível de sofisticação dela, mas existem instrumentos, se a pessoa quiser hoje tratar a exposição cambial, vamos supor que ele queira viajar daqui a um ano e está achando que o dólar hoje está barato e poderia se proteger contra essa oscilação cambial, a gente tem um leque de instrumentos para se contratar, desde a própria compra
futura desse câmbio, ou seja, onde ele já adquire de imediato o câmbio à frente, a gente fixa as parcelas deles em reais, vamos supor, e aí usando o intermédio de um agente de viagem, estou aqui pensando em desenhos. Ou se for, por exemplo, um fulano de alta renda que tenha investimentos e queira parcialmente, a gente faz diretamente com esse cliente e oferece uma proteção cambial para a parte dos investimentos dele. Então depende um pouco de quem é e do contexto que a gente está colocando. Então, mas supondo dois extremos, um fulano que quer viajar para Miami, quer comprar agora, pagar parcelado, não quer correr risco cambial e tal, através das entidades de classe ou dos agentes, a gente provê a fixação de todas essas parcelas, onde ele vai acumulando esse recurso em reais, sem correr risco de variação cambial no tempo. Ou, num outro extremo, uma pessoa de alta renda, fazendo diretamente com ele através de um instrumento de investimento, em instrumentos cambiais e tudo mais. Tem produto. O que eu enxergo daqui é sentando com entidades de classe, algumas mais nichadas, outras mais amplas, como a BAV, por exemplo, colocar o banco à disposição dos seus associados para que a gente consiga, cliente a cliente, associado a associado, fornecer produtos para tirar esse tipo de risco. Tá? Se você permite, eu vou adicionar alguns comentários em relação à oscilação do câmbio. A realidade, hoje, eu vou tomar o exemplo da Emirates. Emirates faz um trabalho, uma estratégia tarifária, de maneira que o cliente paga a mesma coisa em real. Certo? Então, para mim, não tem desafio de oscilação de câmbio, porque eu ajusto minha tarifa em dólares para a tarifa ficar a mesma em real para vocês, ou para o cliente final. Gente, mais perguntas? Não? Bom, vamos encerrar aqui, então. Acho que vocês conseguiram. Eu aprendi bastante. Eu quero agradecer muito aos presidentes, aos parceiros, ao Stefan, ao Paulo, à Luciana, ao presidente da Embratur, que eu queria muito agradecer, em especial ao Gilson, porque ele tem feito um trabalho, a gente tem conversado tanto com a Embratur, a gente tem aprendido tanto com eles. Obrigada. Acho que a iniciativa privada, trabalhando com a iniciativa pública, traz esses excelentes resultados que a gente está criando para vocês e para nós no turismo. Obrigado a todos vocês. Obrigado por estarem com a gente aqui nesse momento, viu?